O Internacional do primeiro tempo hoje estava completamente desligado. O Internacional do primeiro tempo hoje estava fora do jogo. O Internacional do primeiro tempo hoje parecia que tinha entrado em campo para confirmar uma vitória contra esse belo time do Flamengo. E foi engolido. O Inter do primeiro tempo hoje tomou um totó, um rodeão, um vareio, um chocolate do Flamengo. Tomou 3-0 e poderia ter sido mais. No Rio de Janeiro, o Inter perde por 3-2, encerra uma longa sequência de 16 jogos sem perder. Se despede também da briga pelo título do Brasileirão 2024. Também, depois de um primeiro tempo bastante ruim do Inter, perdeu por 3-0, tivemos uma segunda etapa de recuperação, um outro Inter se apresentou. Lamentavelmente, é o que a gente lamenta agora, que esse Inter não tenha jogado desde o início, porque poderia fazer frente a este Flamengo. É claro que fica a frustração pelo resultado, mas eu vejo muito mais pontos positivos na campanha do Brasileirão a partir da chegada do Roger do que outra coisa. Enfim, a gente lamenta, tem muita coisa para falar no pós-jogo, mas o sonho do Tetra fica pelo caminho mais uma vez. É, parceiro, o sonho acabou, né? Na verdade, já não existia esse sonho há muito tempo, mas tinha muita gente ali, né, por parte da torcida colorada, acreditando, né, ali numa utopia, né, num mundo perfeito, que todo mundo já sabia que o Internacional não estava brigando pelo título, galera. Acho que essa vitória do Flamengo agora entrega o remédio, né, ali de realidade para o torcedor colorado, né? Beleza? E a gente vai acompanhar aqui as reações dos torcedores do Internacional após a derrota por 3-2 para o time do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. O Baldasso ficou furioso. Os caras achavam que não iria perder mais, né? O Inter estava 16 jogos sem perder e precisou do Flamengo para acabar de uma vez por todas com essa invencibilidade. Vou deixar aqui os créditos pro canal do Fabiano Baldasso e também pro canal Vozes Gigante. Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Mais uma vitória do Felipe Luiz. Vamos pro vídeo, vamos acompanhar as reações coloradas após essa derrota para o Flamengo por 3-2. Roda aí, produção! Ora, que eu não tem um dia que eu vá deitar para dormir que eu não pense nisso. E se o Kudê tivesse sido demitido antes, quando deveria ter sido demitido? Não precisava nem ser 3 meses antes, 1 mês antes, quem sabe 15 dias antes, o Inter estaria brigando forte daí, pelo título, não precisando de um milagre. Então esse EC, ele está sempre presente. No jogo de hoje tem EC de novo. O Internacional do primeiro tempo hoje estava completamente desligado. O Internacional do primeiro tempo hoje estava fora do jogo. O Internacional do primeiro tempo hoje parecia que tinha entrado em campo para confirmar uma vitória contra esse belo time do Flamengo. E foi engolido. O Inter do primeiro tempo hoje tomou um totó, um rodeão, um vareio, um chocolate do Flamengo. Tomou 3-0 e poderia ter sido mais. Muito se justifica pela qualidade do Flamengo, mas não justifica tudo. No primeiro tempo, o Inter esteve fora do jogo, o Inter tinha capacidade de ter feito muito mais do que fez. Muito mais do que fez. Então, de novo, se o Inter não tivesse sido soberbo no começo do jogo e tivesse se envolvido como se envolveu no segundo tempo. O Inter do segundo tempo é o Inter do Roger, é o Inter das 16 vitórias, das 16 partidas sem perder, é o time que luta por um prato de comida, um time que chega. Mas por que foi daquele jeito no primeiro tempo? No segundo tempo, era o mesmo Flamengo qualificadíssimo no segundo tempo. Por que o Inter não tomou um totó? Porque entrou no jogo. E no primeiro tempo estava daquela forma. O Inter do segundo tempo fez 2 gols e perdeu 3. O Inter tinha condições de vencer esse jogo mesmo com a qualidade do adversário. No primeiro tempo, parecia que quem estava brigando pelo título era o Flamengo. Que eu passei a semana toda dizendo que estava de férias, que ia entrar desmotivado. Cagada minha, não. O Flamengo entrou mordendo e garantiu no primeiro tempo uma vitória, que o Inter tentou um milagre para reverter no segundo tempo e quase conseguiu. No Rio de Janeiro, o Inter perde por 3-2, encerra uma longa sequência de 16 jogos sem perder. Se despede também da briga pelo título do Brasileirão 2024. Também, depois de um primeiro tempo bastante ruim do Inter, perdeu por 3-0, tivemos uma segunda etapa de recuperação, um outro Inter se apresentou.
Lamentavelmente, é o que a gente lamenta agora, que esse Inter não tenha jogado desde o início, porque poderia fazer frente a este Flamengo. O Inter perde por 3-0 no primeiro tempo, ganha por 2-0 no segundo tempo, não traz nenhum ponto que seria tão necessário, na verdade, os 3 tão necessários para manterem o Inter ainda como um postulante ao título do Brasileirão nesta reta final de campeonato. Cada colorado tem a sua leitura, tem a sua opinião. Eu acho que nós temos na quarta-feira uma oportunidade para, enfim, de alguma forma ou outra, fazer um reconhecimento a essa equipe que nos tirou de uma zona de briga contra o rebaixamento, ainda lá no inverno, em julho, quando o Inter trocava de comissão técnica por uma sequência de vitórias e empates que pareciam não ter fim. O Inter que nos dá alguma esperança para o ano que vem, com reforços, mas uma mecânica de jogo que já começou a fluir claramente no decorrer desse segundo tempo. Ernest Colar. Cara, vejo que, como tu disse, Brião, cada colorado pode fazer a sua análise nesse momento, né? Mas vejo que aqui no lado esquerdo, né, das cabines, ou melhor, lado direito, vejo o torcedor colorado aplaudindo bastante. E a única coisa que a gente pergunta é por que esse time demorou tanto a entrar no jogo. Porque o Inter do primeiro tempo não era o Inter que a gente estava acostumado a ver. O Inter que a gente se acostumou a ver é justamente esse Inter do segundo tempo. O Inter que se nega a perder, o Inter que vende caro os seus resultados, o Inter que vende muito difícil, né, para os seus adversários perderem pontos. Mas, enfim, né, acaba a série invicta do Inter, acaba a chance de título e, bom, a gente pode juntar os nossos caquinhos e pode pensar num 2025 melhor a partir, né, do bom trabalho do Roger, que colocou o Inter na briga, né, a partir, né, da vinda do D'Alessandro, que perde hoje o seu primeiro jogo desde que voltou ao Colorado, né, de jogadores que a gente viu já fazerem a diferença dentro de campo, caso do Rocher, do Bernabé, do Wesley, do Borré, do próprio Fernando em dado momento, mas enfim, o Inter foi irreconhecível no primeiro tempo e custou muito caro aquele 3-0 que nós levamos para o intervalo. Custou a série invicta, custou a chance de título, que era difícil, a gente sabia, né, mas passava obviamente por manter o Inter vivo a partir de uma vitória aqui no Maracanã. O Flamengo foi superior, o Flamengo mereceu a vitória, mas enfim, a gente sai com um sentimento de frustração, mas eu acho que a gente não pode esmorecer a partir, né, do que esse elenco construiu, do que esse treinador construiu, do que a direção em dado momento construiu também, que foi, né, reviver um ano que estava praticamente morto do Internacional. Então, assim, o Inter está na fase de grupos de forma direta. Eu acho que isso é uma grande conquista para o que estava o nosso ano. Vamos lembrar que o Roger pegou o Inter faltando 4 pontos para a zona do rebaixamento, e o Inter vai terminar o ano, quem sabe, na terceira colocação, né, na segunda, na quarta, mas enfim, dentro da vaga direta de Libertadores. É claro que fica a frustração pelo resultado, mas eu vejo muito mais pontos positivos na campanha do Brasileirão a partir da chegada do Roger do que outra coisa. Enfim, a gente lamenta, tem muita coisa para falar no pós-jogo, mas o sonho do Tetra fica pelo caminho mais uma vez. Parceiro, acabou. O sonho não, já tinha acabado há muito tempo, cara, né? Acho que agora a ficha caiu de vez pra vocês, né, meus amigos? Inclusive, né, galera, o Flamengo agora com essa vitória, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pra vocês na tela, né? O Flamengo agora com essa vitória sobre o time do Internacional, o Flamengo chegou, tá, aos 66 pontos, tá? 66 pontos o Flamengo agora, tá? O Botafogo já jogou na rodada, né? Eles anteciparam o jogo, o Botafogo e o Palmeiras, tá? O Botafogo tá com 73 pontos na liderança, o Palmeiras com 70 pontos, o Flamengo é o terceiro colocado, assumiu a terceira colocação com 66 pontos, com agora todo mundo, né, com 36 jogos ali dentro do G6, tá? Então o Flamengo indo para as 2 últimas rodadas em terceiro lugar, tá? Passou o time do Internacional na tabela e ficou ali com a terceira colocação, inclusive, né, quebrando a invencibilidade de 16 jogos do time do Internacional. O primeiro tempo do Flamengo foi avassalador. Aí o segundo tempo, né, o Flamengo ali caiu um pouco a intensidade, o Internacional fez algumas substituições, o Roger Machado, o time melhorou na partida, fez os 2 gols, poderia, né, ter até empatado o jogo, na minha opinião foi uma baita partida, primeiro tempo melhor o Flamengo, segundo tempo melhor o Inter, e já tinha sido um bom jogo, né, um jogão no primeiro jogo, Flamengo todo desfalcado naquele jogo lá no Beira-Rio, poderia ter vencido, estava vencendo até os 43 do segundo tempo, mas valeu a vitória, valeu o jogo, o Flamengo tem muita coisa para melhorar ainda.
Mas o Flamengo venceu um time qualificado e bem treinado, que é o time do Internacional. Os caras estão aí, ó, revoltados, né? Porque eles ainda estavam acreditando em título. Acho que era mais uma utopia do que qualquer outra coisa. E o Flamengo agora dá uma injeção de realidade, tá? Na torcida do Internacional. Beleza, meus amigos? Então é isso. Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever aqui no canal, ativar a notificação no sino e deixar o seu like. Vou deixar os créditos aqui pro canal do Fabiano Baldasso, ficou boladão, né, com essa derrota. E também, tá, pro canal Vozes Gigante, beleza? Daqui a pouco eu trago mais um vídeo pra vocês, hein? Fica ligado aqui no canal. Vencemos, né? O Flamengo venceu mais uma. O time do Felipe Luiz tá voando. Isso aqui é nossa paixão. Isso aqui é nosso amor. Fui, nação!